Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do verso 12 até o verso 16. O apóstolo Paulo escreveu assim, os irmãos podem acompanhar a leitura assentados mesmo. Efésios 4, de 12 a 16. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Pai amado, tenha misericórdia e nos abençoa, Senhor, ao meditarmos na Tua Palavra. Fala ao nosso coração, completa, ó Deus, o Teu propósito, edifica-nos, ensina-nos e glorifica o Teu nome. Nós te pedimos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já sabemos disso. Deus não faz nada despropositadamente. Pelo contrário, todas as coisas de Deus nos diz e nos aponta e nos leva para um fim proveitoso, para o nosso aperfeiçoamento. E em todo o tempo que nos voltamos para a palavra de Deus, vemos o amor, a misericórdia, a grandeza de Deus, pecadores que somos, e Ele se dirigindo a nós e dizendo que lá da eternidade, o que Ele quer é o aperfeiçoamento daqueles que estão santificados em Cristo. Ele tem um propósito. Ele quer gerar ministérios na vida da igreja, Ele quer gerar salvação, Ele quer preparar a igreja para o arrebatamento, para o encontro com o Senhor Jesus. As pessoas estão desapercebidas, estão desatentas, mas a igreja, ela precisa ser mestre no tempo em que vivemos. As pessoas estão confusas, desorientadas, de uma para outra parte. Muitos são os interesses, muitos são os envolvimentos, mas um só é o propósito de Deus: a salvação da nossa alma, a salvação da igreja. Ele quer que cheguemos a sermos um na fé. É isso que Jesus ensinou desde o seu ministério, é isso que a palavra nos ensina e que o Espírito Santo nos recorda no nosso dia. Ele disse que o propósito dele era que eles, os discípulos, fossem um, como ele e o Pai eram e continuam sendo um. Essa é a unidade da fé. É nós conhecermos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É nós nos quedarmos diante da Trindade de Deus, da sua grandeza, e absorver o conhecimento, a intimidade, o relacionamento com Jesus Cristo. Eu vou dizer aos irmãos uma coisa que aconteceu hoje. Eu contei para o pastor lá em Belo Horizonte, ele ficou até assustado. Nós temos um culto na igreja, na verdade, pela internet, Clamor da Manhã, às 7 horas.
A gente começa às 7 horas e vamos até 8, 8h30. Tem dia que tem muitos irmãos, vamos até às 9 horas, passa um pouquinho, termina um pouco antes das 8. E hoje, eu não iria. Ao deitar, eu não vou participar, eu não vou me preocupar com o horário, não, porque os pastores estão lá, tem o pastor José Francisco, tem o pastor Roberto, tem o pastor Geraldo, e eles vão tomar conta do culto, eles já estão sabendo, eu estou viajando, então hoje não vou me preocupar com nada. Mas eu estava dormindo. E eu acordei ouvindo, eu não vou repetir aqui o tom, porque foi bem forte. Eu ouvi como se tivessem gritado dentro do quarto do hotel que eu estou. Eduardo! Foi tão forte que eu respondi. Eu acordei e respondi. Quem foi? O que foi? Aí eu abri os olhos, não tinha ninguém, obviamente, dentro do quarto. Eu disse, não é possível que ainda não são 7 horas. Não é possível que Deus está fazendo isso comigo. Peguei o celular, olhei, 6h53. Deus não me deixou perder a hora. Louvado seja Deus. Deus não me deixou ser negligente. Deus não me deixou ser omisso. É a misericórdia de Deus. Ele desperta, ele fala, ele se relaciona com aqueles que o buscam, aqueles que estão em espírito, aqueles que estão temendo. Mas por mais que nós estejamos fazendo tudo certo, nós ainda não chegamos. Por mais que busquemos ou tentemos fazer tudo certo, não chegamos à medida da estatura completa de Cristo. Nós precisamos perseverar. Quando nós olhamos lá no Salmo 119, eu vou repetir aqui com os irmãos, que foi, eu não vou ler o Salmo todo, obviamente, né? Eu vou ler apenas o primeiro verso do texto lido, o verso 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Foi lido do verso 33 até o verso 40. Nós estamos lendo uma letra, um pequeno trecho por madrugada, por culto da manhã. E nesse texto, quando o salmista escreve, Senhor, me ensina, eu vou guardar até o fim. Queridos, isso é a caminhada da igreja. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos caminhar até o fim. Não podemos ficar no caminho. Não adianta. Eu já disse aqui para quem gosta de futebol, não adianta ser líder na primeira, segunda ou 39ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem que ser líder ao final da 40ª rodada, ou da 38ª. São 19 rodadas que já turno, né? Eu não estou muito enfronhado com isso. São 38 rodadas. Tem que ser líder para ser campeão na última rodada. A igreja que vai para o arrebatamento é aquela igreja que João viu lá no Apocalipse. E estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Pode ser Israel, pode ser a igreja, mas ali está escrito, estes são os que vieram, os que foram trazidos da grande tribulação. Nós não vamos entrar aqui em milenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, meso-milenismo, né? Mas há uma multidão que vai entrar no céu caminhando. É figurado isso. Nós vamos entrar levados pelo Senhor, mas nós vamos chegar lá com as vestes da salvação. Por isso, Paulo escreve aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé
ao conhecimento do Filho de Deus. Quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos o querer de Deus, nós vamos desobedecer a Deus? Eu lembro, eu tinha 9 irmãos. Na minha casa nós éramos 10 filhos. Eu sei que meu pai e minha mãe gostavam de todos. Mas meu pai gostava de mim porque eu obedecia mais. Aí as pessoas achavam que eu obedecia porque ele gostava de mim. E eu tenho certeza que ele gostava porque eu obedecia. Porque na hora que eu desobedecia, ele corrigia também. Ele não passava panos quentes. Ele nunca deixou, e eu não reclamo de nenhuma das correadas que eu levei, que não foram poucas. Mas eu tinha temor. Eu tinha temor. O que Deus quer, amados, é o aperfeiçoamento, é o crescimento da igreja. Não é a igreja que é influenciada porque ouviu uma transmissão na televisão, ouviu no rádio, leu na internet, chegou alguém com uma revista, um jornal, uma novidade. Todo dia tem novidade. Cada dia as pessoas têm novidade. E as pessoas, eu não sei se existe por aqui, eu creio que não, mas vou dizer que uma coisa que chegou em Belo Horizonte. Existe uma denominação que é originária do Japão, evangélica, cristã, mas é judaica também. E para eles a igreja é a tribo de Dan, que está diluída, espalhada na face da terra. Amados, eu não quero saber se eu sou da tribo de Dan, de José, da tribo de Efraim, Manassés, que José não tem, não é? Eu não quero saber se eu sou de Judá, de Levita. Outros que fazem questão de dizer, eu sou levita. Teve levita que morreu. Chegaram lá diante do altar com incenso. Caíram fulminados. Eu quero chegar ao céu, independente do que eu seja. E eu aconselho a igreja a isso. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo. Eu sou de Cristo. Amém. A igreja é de Cristo, a igreja é corpo de Cristo, e é isso que a palavra de Deus nos diz, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, quando nós crescemos no conhecimento, nós não somos mais enganados. Ventos de doutrina sempre existiram e sempre vão existir. Eu não sei o tempo de conversão dos irmãos aqui, mas em Belo Horizonte, no final da década de 80, ou princípio da década de 90, apareceu um zumbido lá, eu vou falar assim, apareceu uma doutrina, não posso nem falar isso, Deus me perdoe. Um boato que Deus estava operando milagre nas igrejas. Envolve a sua área. Não sei se você se lembra disso. As pessoas que tinham dentes obturados com almada estavam sendo transformados em dentes de ouro. Não sei se alguém aqui tomou conhecimento disso. Até descobrir, isso saiu na revista Veja, foi publicado na revista Veja, porque com o passar do tempo, o amálgama, ele perdia a sua coloração prata e ganhava um tom amarelado, cor de cobre, sei lá, e as pessoas dizem, o dente, Deus fez um milagre, transformou o dente de todo mundo da igreja. E tinha uns que ainda não estavam transformados. Não, mas vamos orar, vamos perseverar que ainda vai transformar. Até que se descobriu o motivo. E aí cai no ridículo.
É por isso que por isso e muito mais que o Evangelho é criticado. Então, nós não podemos ser meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Nós só temos uma base doutrinária, essa aqui, a Bíblia, a única regra de fé e prática. Nós só temos um Salvador. Não há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem em qualquer outro lugar, nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Há um só mediador, Jesus Cristo, homem, aquele que se fez carne, o Verbo encarnado, que se fez carne, foi à cruz, deu a sua vida por mim e por você. E agora a nossa prática é seguir a verdade. Essa tradução revista e corrigida diz assim: seguindo a verdade em caridade. A versão revista e atualizada diz seguindo a verdade em amor. Em traduções diferentes, a palavra caridade, ela também é traduzida como amor. É um sentido, inclusive, mais correto do original grego. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amados, é da nossa cabeça. Eu não digo ao meu braço direito para espichar e o esquerdo espicha. Quando espicha o esquerdo foi porque eu disse para o meu corpo espichar o esquerdo. Vocês nunca viram um braço pelo meio da rua, uma perna. Não, mas peraí, o que foi? Não, aqui a perna estava cansada de ficar sentada e saiu andando. Não existe isso. Não existe. O corpo, e está escrito aqui, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Queridos, Deus fez tudo corretamente, inclusive, obviamente, a sua palavra. Quando eu leio isso aqui, eu aprendi no princípio da minha vida cristã, eu aprendi Hebreus 4:12. Nunca me esqueci. Amo esse verso. Deus, Ele é perfeito. E aquilo que está escrito aqui, Ele vai testificar lá em Hebreus 4:12, dizendo e se referindo não só a Efésios, mas se referindo a toda a palavra de Deus. Por isso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado. E agora eu vou falar Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Amados, nós temos que seguir a verdade, seguir a palavra, seguir a Jesus, sermos conduzidos pelo cabeça, pelo principal, por aquele que coordena todo o corpo, porque esse é o propósito e o ensino de Deus para as nossas vidas. Nós vemos quando obedecemos a Deus, quando vivemos o seu propósito, nós vemos o resultado na nossa vida. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, os seus ensinos, nós vemos e colhemos benefícios para as nossas vidas. Eu mudei para Belo Horizonte há 33 anos e a minha primeira filha já estava em idade estudantil, coloquei-a num colégio evangélico. E ao final do ano,
Foi difícil passar aquele ano, porque eu me decepcionei. E no final do ano, eu levei a minha filha para um colégio católico. E a outra, a segunda, já começou e terminou todo o nível básico, fundamental, até o segundo grau, terminou no mesmo colégio. No colégio, que era dos padres, as alunas não podiam usar calça, não podiam usar saia, tinham que usar calça comprida. E na época nós frequentávamos, participávamos, eu era pastor em uma denominação que recomendava a proibição e tal. E eu sempre, como já disse aqui, eu gosto de obediência. Então eu obedeci. E as minhas filhas cresceram, não estou impondo isso a ninguém, viu, irmão? Você entende? Eu estou citando aqui algo que eu vivenciei. Nem calça de pijama elas tiveram. Dormiam de camisão. Mas no colégio era proibido. Sabe o que aconteceu? A Suzana estudou todo o ciclo de saia. E as pessoas questionavam. E a Letícia, desde que foi para a escola, sempre da mesma maneira. Outras jovens queriam usar saia e os padres não permitiam. E fizeram reunião de pais. Por que a Letícia e a Suzana podem? E o padre respondeu para eles no auditório. Respondeu assim: se vocês me trouxerem uma foto delas com a saia acima do joelho, as filhas de vocês também vão poder participar. O testemunho, você não precisa falar, os outros é que dão testemunho de você. Nós temos que seguir os ensinamentos do Senhor. A nossa postura, Deus não está preocupado com isso. A gente entende que é uma questão doutrinária, uma questão de organização e às vezes até contribui para a fé. Eu creio que contribui. Mas nós não estamos impondo nada disso, porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o que a palavra nos diz é que a mulher deve se vestir com decência. É isso. O homem também deve se portar com decência. E Deus, assim, está nos ensinando a alcançarmos o seu propósito, o seu amor, a sua misericórdia e estarmos sendo guiados pela verdade. Quando eu falei de saia, eu estava dizendo, querendo repetir o que citei no aspecto de dízimos, porque o dízimo também é questionado, mas a promessa que está no Antigo Testamento, a promessa que está registrada na lei, ela está reavivada no Novo Testamento, ela está confirmada por Jesus. O Evangelho de Lucas, de Mateus, capítulo 23, ele repreende os escribas, os sacerdotes, os fariseus, porque dizimavam o coentro, o cominho, e não dizimavam aquilo que era importante. Mas olha só, nós queremos a bênção de Deus e achamos que vamos alcançá-la retendo aquilo que é do Senhor. Quando a promessa embutida na palavra, em que Jesus ora ao Pai, ali no Evangelho de João, e diz: graças te dou ao Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos, aos humildes de coração. A promessa está aqui em Provérbios 11, 25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Quando nós obedecemos, o primeiro beneficiado somos nós. O primeiro
sustentados somos nós. Não fazemos disso cavalo de batalha, mas nós ensinamos a doutrina. Nós ensinamos, e aquele que teme e obedece é bem-aventurado. Você sabe o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz. O mundo está morrendo em busca da felicidade. A igreja está vivendo com a felicidade, como nós cantamos. Felicidade é ter Cristo ao meu lado. Por Ele ser guardado, ter meu nome escrito no céu. Isso é felicidade. Louvado seja o nome do nosso Deus.